Imagine um mundo em que nenhuma grande cidade existe sozinha, em que cada muralha, cada templo e cada palácio dependem de materiais vindos de muito longe, e em que uma falha em uma rota distante pode provocar fome, revolta e colapso urbano. A chamada Era de Bronze não é apenas um período cronológico antigo, nem um rótulo escolar. Ela é, acima de tudo, um sistema técnico e econômico, baseado em uma dependência material específica. A produção do bronze exige cobre e estanho, dois metais que raramente se encontram no mesmo lugar. Esse detalhe físico, aparentemente simples, cria uma consequência histórica profunda. Nenhuma cidade consegue produzir bronze sozinha. Toda a sociedade que depende desse metal precisa manter contato constante com regiões distantes, organizar transporte, negociar, proteger rotas e garantir fluxo contínuo de matérias-primas. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Essa exigência técnica transforma comunidades agrícolas locais em redes interligadas. A mineração de cobre ocorre em áreas montanhosas específicas. O estanho vem de regiões ainda mais raras e afastadas. Entre a extração e o uso final, existem etapas obrigatórias: fundição, mistura controlada, moldagem, distribuição e reciclagem. Cada etapa exige conhecimento especializado, ferramentas, mão de obra treinada e coordenação. É nesse ponto que surgem os primeiros núcleos urbanos complexos, cidades capazes de concentrar pessoas, armazenar recursos, organizar trabalho e impor decisões. O bronze não serve apenas para armas. Ele é essencial para ferramentas agrícolas, instrumentos de construção, utensílios domésticos e objetos de prestígio. Isso significa que o controle do metal afeta diretamente a produção de alimentos, a capacidade de construir canais, casas e embarcações e o poder militar. Quem controla o bronze, controla o ritmo da vida econômica. Quem perde acesso a ele, entra em declínio rapidamente. Para administrar esse sistema, surgem instituições permanentes. Armazéns para guardar grãos e metais, oficinas para transformar matéria-prima em ferramentas, templos e palácios que funcionam como centros administrativos. Não se trata apenas de religião ou luxo, mas de logística. Esses espaços organizam entradas e saídas de bens, controlam estoques, distribuem rações e registram dívidas. A escrita nasce nesse contexto como uma tecnologia de controle, não como literatura. Registrar quanto entrou, quanto saiu e quem deve o quê passa a ser vital para manter a cidade funcionando. À medida que essas cidades crescem, elas não competem apenas por território agrícola, mas por acesso às rotas. Rios navegáveis, passagens terrestres seguras e portos naturais tornam-se ativos estratégicos. Uma cidade bem posicionada pode prosperar mesmo com poucos recursos locais, enquanto outra, rica em terras férteis, pode entrar em crise se for isolada das redes de troca. O poder deixa de ser apenas local e passa a ser relacional. Ele depende de conexões. Esse modelo cria prosperidade, mas também fragilidade. Quanto mais especializada é a sociedade, mais ela depende do funcionamento contínuo do sistema. Se uma mina é perdida, se uma rota é bloqueada, se uma caravana não chega ou se um porto é destruído, os efeitos se propagam rapidamente. Oficinas param, soldados ficam sem armas, camponeses perdem ferramentas, a arrecadação cai, a autoridade é questionada. A Era de Bronze é, portanto, um período de crescimento impressionante, mas também de risco permanente. É dentro desse sistema que surgem os sumérios no sul da Mesopotâmia, os acádios com seu projeto imperial, os babilônios com sua administração jurídica, os minoicos com sua economia palacial marítima e os fenícios como mestres da intermediação comercial. Todos eles operam sob a mesma lógica básica: controle de recursos escassos, gestão de redes e manutenção de fluxos. As diferenças entre essas civilizações não estão em estarem dentro ou fora do sistema, mas em como cada uma tenta dominá-lo, adaptá-lo ou explorá-lo a seu favor. Compreender a Era de Bronze como um sistema integrado
é essencial para entender por que essas civilizações surgem, prosperam e entram em crise. Nada aqui é isolado, nada acontece por acaso e nada é puramente mítico. Tudo começa com matéria, energia, trabalho humano e decisões administrativas tomadas em um mundo onde distância, tempo e risco definem o destino das cidades. O espaço onde surgem as primeiras grandes civilizações da Era de Bronze não é naturalmente fértil nem estável. O sul da Mesopotâmia é uma planície baixa, quente, com solos aluviais ricos, mas extremamente dependente do controle da água. Os rios Tigre e Eufrates não seguem ciclos previsíveis como o Nilo. Suas cheias variam de intensidade, podem ser destrutivas e, em períodos de estiagem, deixam grandes áreas improdutivas. Viver ali exige intervenção constante no ambiente. Nada cresce de forma confiável sem canais, diques e reservatórios mantidos de maneira contínua. A agricultura mesopotâmica não nasce da abundância espontânea, mas da organização coletiva do trabalho. Escavar canais, limpar sedimentos, reforçar margens e distribuir água exige coordenação diária. Pequenos grupos familiares não conseguem sustentar esse esforço sozinhos por longos períodos. A sobrevivência depende de decisões centralizadas. Quem trabalha, quando trabalha, onde a água será desviada e quais campos terão prioridade. Esse cenário cria a base material da autoridade política antes mesmo de qualquer império. A irrigação resolve um problema imediato, mas cria outro. A água dos rios carrega sais minerais que, ao evaporarem sob o sol intenso, se acumulam no solo. Com o tempo, áreas irrigadas sem manejo adequado tornam-se salinizadas e menos produtivas. Para manter a produção agrícola, é necessário alternar culturas, abrir novos canais e abandonar campos degradados. Esse processo força a expansão territorial, reassentamentos e novos ciclos de trabalho coletivo. A gestão da terra passa a ser tão importante quanto a gestão da água. O material dominante dessa região é o barro. A ausência de pedra e madeira de qualidade transforma a argila em recurso central. Tijolos secos ao sol ou cozidos em fornos constroem casas, muros, templos e armazéns. O barro também se torna suporte de informação. É barato, abundante e durável quando seco. Nesse ambiente, registrar decisões, entregas e dívidas em tabletes de argila é uma solução prática. A própria paisagem material favorece o surgimento de uma administração escrita. Antes de existirem reinos ou impérios, já existem centros de coordenação. Espaços elevados, que mais tarde se tornarão templos e complexos administrativos, funcionam como pontos de coleta e redistribuição. Grãos entram, rações saem. Animais são contados. Ferramentas são armazenadas. Pessoas são designadas para tarefas específicas. Esses centros não surgem como símbolos religiosos abstratos, mas como respostas funcionais a um ambiente difícil. A autoridade nasce da capacidade de organizar recursos escassos. Com o tempo, a repetição dessas tarefas gera padrões. Quantidades passam a ser medidas de forma padronizada. Dias de trabalho são contabilizados. Obrigações tornam-se previsíveis. A sociedade começa a distinguir quem executa trabalho físico, quem supervisiona, quem registra e quem decide. Essa diferenciação não é ideológica no início, mas operacional. Quanto maior o sistema, mais camadas administrativas ele exige. A desigualdade social emerge como consequência direta da complexidade organizacional. O controle da água e da produção agrícola também cria conflito. Canais podem ser desviados. Diques podem ser destruídos. Uma decisão tomada rio acima afeta comunidades rio abaixo. Disputas locais surgem muito antes de qualquer guerra em grande escala. A necessidade de proteger obras hidráulicas e garantir acesso à irrigação introduz formas iniciais de coerção organizada. A violência não é um acidente do sistema, mas uma ferramenta usada quando a administração falha ou é contestada. É nesse cenário que as primeiras cidades se consolidam. Elas não surgem como centros culturais abstratos, mas como máquinas administrativas, ancoradas em água, barro e trabalho humano. Cada avanço técnico aumenta a produção,
mas também amplia a necessidade de controle. Cada solução cria novos problemas que exigem mais organização. O sul da Mesopotâmia, antes dos impérios, já carrega todos os elementos que permitirão o surgimento das civilizações suméria, acadiana e babilônica. Dependência ambiental, especialização, registro, hierarquia e conflito estrutural. Quando essas cidades finalmente ganham nomes, mitos e reis, a base já está pronta. O império não nasce do nada. Ele é a ampliação de um sistema que começa com canais escavados à mão, tabletes de argila ainda úmidos e decisões tomadas para garantir que a água chegue ao campo certo no momento exato. As primeiras cidades sumérias não devem ser imaginadas como aglomerados espontâneos de casas, mas como estruturas planejadas para administrar produção, trabalho e excedente. Uruk, Ur-Lagash e outras cidades do sul da Mesopotâmia crescem porque conseguem fazer algo essencial melhor do que os assentamentos ao redor: organizar grandes quantidades de pessoas e recursos de forma contínua. A cidade suméria é, antes de tudo, uma máquina administrativa instalada em um ambiente hostil. No centro dessa máquina estão os complexos templários e palacianos, que funcionam como núcleos de coordenação econômica. Esses espaços concentram armazéns de grãos, depósitos de ferramentas, oficinas de tecelagem e escritórios de registro. O templo não é apenas local de culto, mas um centro de redistribuição. Grãos colhidos nos campos entram nos celeiros centrais, são contabilizados e depois redistribuídos como ração para trabalhadores, artesãos, soldados e sacerdotes. Esse fluxo constante mantém a cidade operando mesmo em períodos de instabilidade climática. A população urbana suméria é altamente especializada. Camponeses produzem alimentos nos campos irrigados. Artesãos transformam lã em tecido, argila em recipientes e metal em ferramentas. Escribas registram cada entrega, cada retirada e cada obrigação futura. Supervisores organizam turnos de trabalho, controlam qualidade e aplicam punições quando metas não são cumpridas. Essa divisão não surge por escolha cultural, mas por necessidade operacional. Quanto maior a cidade, mais impossível se torna para um indivíduo dominar todas as etapas da produção. A escrita cuneiforme aparece integrada a esse sistema. Tabletes de argila registram quantidades de cevada, lã, óleo e animais. Nomes, datas e locais são marcados com precisão crescente. A escrita permite que decisões sejam mantidas no tempo, que dívidas sejam cobradas e que promessas sobrevivam à memória humana. Governar uma cidade com milhares de pessoas sem registro escrito seria inviável. A burocracia escrita é o que permite à cidade suméria funcionar acima da escala local. O espaço urbano reflete essa lógica. Bairros se organizam em torno de funções produtivas. Oficinas ficam próximas aos armazéns que fornecem matéria-prima. Áreas residenciais variam em tamanho e qualidade conforme o status social. Muros não servem apenas para defesa externa, mas para controlar circulação e proteger estoques. A cidade é um organismo fechado, com entradas e saídas monitoradas, recursos contabilizados e pessoas classificadas por função. Esse sistema gera excedente, mas também cria dependência. Grande parte da população urbana não produz alimento diretamente. Sua sobrevivência depende da redistribuição central. Quando a administração funciona, a cidade prospera. Quando falha, o impacto é imediato. Atrasos na entrega de grãos, erros de registro ou conflitos internos podem gerar fome, revolta e colapso rápido. O poder sumério é real, mas frágil, sustentado por uma engrenagem que precisa operar sem interrupção. A desigualdade social torna-se visível e estrutural. Elites administrativas e religiosas controlam acesso aos armazéns, ao registro e à decisão. Trabalhadores comuns recebem rações padronizadas e acumulam dívidas que podem se tornar permanentes. A mobilidade social existe, mas é limitada e condicionada ao serviço ao sistema. A cidade como máquina produz riqueza coletiva, mas distribui poder de forma altamente concentrada. Os sumérios não inventam apenas cidades, eles inventam uma forma de viver em grande escala, baseada em controle, registro
e redistribuição. Esse modelo urbano-administrativo se torna a base sobre a qual impérios posteriores irão se apoiar. Quando outras civilizações surgirem na Mesopotâmia, elas não precisarão reinventar a cidade. Elas herdarão essa máquina, aprenderão a operá-la e tentarão ampliá-la para territórios cada vez maiores. A escrita suméria não nasce como expressão artística, nem como registro de mitos, leis ou narrativas épicas. Ela surge como ferramenta administrativa, criada para resolver um problema prático: controlar fluxos crescentes de bens, trabalho e obrigações em cidades cada vez maiores. Antes de existir texto propriamente dito, já existia contabilidade material. Pequenas fichas de argila representavam quantidades específicas de grãos, animais ou produtos. Essas fichas eram guardadas em invólucros de barro, selados para garantir que o conteúdo não fosse alterado. Com o tempo, marcar o invólucro com a imagem das fichas torna-se mais eficiente do que guardar os objetos dentro dele. O passo seguinte é pressionar diretamente a argila com sinais que representam quantidades e tipos de bens. A escrita cuneiforme nasce desse gesto técnico: pressionar um estilete em argila úmida para criar marcas padronizadas. Não há intenção simbólica no início. O objetivo é registrar de forma rápida, barata e durável aquilo que entra e sai dos armazéns. À medida que o sistema cresce, os registros se tornam mais complexos. Já não basta anotar quantidades, é necessário indicar quem entregou, quem recebeu, quando a transação ocorreu e sob qual autoridade. Surgem nomes próprios, cargos e locais. O tablete deixa de ser apenas um recibo e passa a funcionar como contrato. Isso transforma profundamente a organização social. A escrita permite que obrigações sejam mantidas no tempo, independentemente da memória ou da presença física das pessoas envolvidas. Os selos cilíndricos desempenham um papel central nesse processo. Ao serem rolados sobre a argila, produzem uma imagem contínua que identifica o responsável pela transação. O selo funciona como assinatura e garantia. Ele vincula o registro a uma pessoa ou instituição específica. Em um mundo sem papel, sem tinta e sem arquivos portáteis, essa solução é extremamente eficaz. Um tablete selado pode ser armazenado, verificado e comparado anos depois. A existência da escrita cria uma nova categoria social: o escriba. Tornar-se escriba exige anos de treinamento. Listas de sinais, números, medidas e fórmulas padronizadas são memorizadas e praticadas. A escola de escribas não forma pensadores abstratos, mas operadores do sistema administrativo. Quem domina a escrita controla o acesso à informação, à lei e à autoridade. O conhecimento deixa de ser apenas oral e passa a ser acumulativo e institucional. Governar com escrita significa governar à distância. Um administrador pode emitir ordens que serão compreendidas dias ou semanas depois. Um templo pode cobrar dívidas sem estar fisicamente presente. Um palácio pode planejar colheitas futuras com base em registros passados. A escrita amplia o alcance do poder, sem ampliar o número de pessoas presentes. Isso permite que cidades cresçam e que territórios maiores sejam integrados sob uma mesma lógica administrativa. A escrita também introduz rigidez. Um registro escrito é difícil de apagar sem deixar vestígios. Erros, dívidas e obrigações passam a perseguir indivíduos e famílias por gerações. A flexibilidade das relações pessoais é substituída por regras fixas e documentadas. Isso reduz disputas imediatas, mas aumenta a sensação de controle permanente. A cidade torna-se previsível, porém mais opressiva para quem está na base da hierarquia. Ao final desse processo, a escrita cuneiforme deixa de ser apenas um recurso técnico e se torna o esqueleto invisível da civilização urbana. Ela sustenta a economia, política, justiça e memória institucional. Sem ela, a cidade suméria não conseguiria operar em grande escala. Com ela, abre-se o caminho para impérios capazes de administrar territórios vastos, populações diversas e fluxos de recursos cada vez mais complexos. A economia suméria funciona como um conjunto de cadeias produtivas interligadas, organizadas para garantir previsibilidade em um ambiente instável. No centro
está a agricultura irrigada, baseada principalmente no cultivo de cevada e tâmaras. A cevada é resistente, adaptável ao solo salinizado e fácil de armazenar. Ela se torna a base da alimentação, da ração de trabalhadores e da contabilidade. Colher, medir, armazenar e redistribuir cevada é uma das funções centrais da administração urbana. A produção agrícola não é livre nem espontânea. Campos pertencem a templos, palácios ou elites administrativas. Trabalhadores recebem lotes para cultivar em troca de obrigações fixas. O calendário agrícola é controlado de cima para baixo, sincronizado com a manutenção dos canais. O resultado da colheita entra nos armazéns centrais, onde é pesado, registrado e separado para consumo imediato, sementes futuras e redistribuição. O excedente sustenta artesãos, escribas e soldados que não produzem alimento. Os rebanhos complementam esse sistema. Ovelhas e cabras fornecem lã, leite e carne. A lã, em especial, é estratégica. Ela alimenta uma indústria têxtil altamente organizada. Oficinas de tecelagem, muitas vezes ligadas aos templos, empregam grandes contingentes de trabalhadores, em especial mulheres. A produção é padronizada. Tecidos são classificados por tamanho, qualidade e uso. Parte atende ao consumo interno. Parte é usada como pagamento, tributo ou item de troca em redes mais amplas. A tecelagem revela como o trabalho é administrado. Trabalhadores recebem rações fixas de cevada e óleo em troca de metas de produção. O desempenho é registrado. Atrasos, faltas e falhas aparecem nos tabletes. A economia suméria não depende apenas de coerção física, mas de dependência material. Quem depende das rações para sobreviver precisa permanecer dentro do sistema. Dívidas acumuladas podem prender famílias por gerações a instituições administrativas. O trabalho assume múltiplas formas. Há trabalhadores livres, temporários, dependentes e prisioneiros. A linha entre essas categorias é fluida. Uma dívida não paga pode transformar um agricultor em trabalhador dependente. Um prisioneiro de guerra pode ser integrado à produção urbana. O importante para o sistema não é a origem da pessoa, mas sua capacidade de produzir e ser controlada. A administração registra todos como unidades de trabalho. Esse modelo permite grande escala, mas exige vigilância constante. Oficinas precisam de matéria-prima regular. Armazéns precisam estar cheios antes das cheias ou secas. A falha de um setor afeta os outros. Se a colheita cai, as rações diminuem. Se as rações diminuem, a produção artesanal cai. Se a produção cai, a capacidade de trocar e defender a cidade enfraquece. A economia suméria é eficiente, mas sensível a choques. O dinheiro no sentido moderno não existe. O valor é expresso em medidas padronizadas de cevada, prata por peso ou bens específicos. Essas unidades funcionam como referência contábil. Elas permitem comparar trabalho, produtos e dívidas. A economia é calculável, mesmo sem moedas. Isso reforça o papel do escriba e da administração como mediadores universais das trocas. Ao observar a economia suméria por dentro, fica claro que ela não é primitiva nem simples. Ela é altamente organizada, registrada e hierarquizada, construída para sustentar cidades grandes em um ambiente difícil. Esse modelo cria prosperidade e estabilidade relativa, mas também concentra poder e torna a sociedade vulnerável a falhas sistêmicas. É a partir dessa base econômica que conflitos, reformas e expansões políticas se tornam possíveis. Na sociedade suméria, religião não ocupa um espaço separado da economia ou da política. Ela funciona como mecanismo público de legitimação, integrado à administração cotidiana. Cada cidade possui divindades tutelares associadas ao território, à produção e à proteção coletiva. Esses deuses não são abstrações distantes. Eles são entendidos como proprietários reais das terras, dos rebanhos e, em última instância, do excedente armazenado nos celeiros urbanos. Os templos operam como instituições centrais. Eles concentram recursos, organizam trabalho e supervisionam redistribuição.
Sacerdotes não atuam apenas como mediadores espirituais, mas como gestores. Eles controlam calendários rituais que coincidem com ciclos agrícolas, definem dias de trabalho e de descanso e supervisionam grandes equipes envolvidas em manutenção de canais, colheitas e oficinas. A religião fornece um quadro normativo que torna essas decisões aceitáveis e difíceis de contestar. Os rituais públicos cumprem função política clara. Festivais mobilizam a população, reafirmam hierarquias e reforçam a ideia de ordem cósmica refletida na ordem urbana. Ofertas aos deuses são, na prática, transferências de bens para os armazéns templários. Ao participar do ritual, a comunidade reconhece a autoridade da instituição que organiza o evento. A obediência não é apenas imposta, ela é encenada e repetida. Mitos desempenham papel semelhante. Narrativas sobre a criação do mundo, o papel dos deuses e a origem das cidades fornecem uma linguagem comum para explicar decisões administrativas. Se uma colheita falha, a causa pode ser interpretada como desequilíbrio ritual ou erro humano perante os deuses. Isso desloca o conflito direto contra gestores e o transforma em necessidade de correção coletiva. A religião atua como amortecedor social em momentos de crise. A relação entre governantes e divindades é cuidadosamente construída. Reis e líderes urbanos não se apresentam como deuses, mas como representantes escolhidos ou favorecidos por eles. Essa posição intermediária é estratégica. Ela permite exercer autoridade, sem assumir responsabilidade total por desastres naturais ou falhas sistêmicas. Ao mesmo tempo, legitima decisões difíceis, como cobrança de tributos, mobilização para a guerra ou redistribuição desigual de recursos. A religião também organiza o espaço urbano. Templos ocupam posições centrais ou elevadas, visíveis à distância. Sua arquitetura comunica permanência, ordem e poder. Materiais, decoração e escala diferenciam o espaço sagrado do espaço comum. Isso reforça a separação simbólica entre quem administra e quem executa. A cidade se torna um mapa físico da hierarquia social. Apesar de seu papel integrador, a religião não elimina conflitos. Cidades competem entre si, cada uma defendendo a superioridade de sua divindade tutelar. Guerras podem ser justificadas como disputas divinas refletidas no plano humano. Essa lógica transforma rivalidades econômicas e territoriais em confrontos moralizados, facilitando mobilização e sacrifício. A religião não cria a guerra, mas fornece narrativas que a tornam aceitável. Ao funcionar como tecnologia de coesão, a religião suméria sustenta o sistema urbano por longos períodos. Ela une administração, economia e identidade coletiva em um mesmo quadro simbólico. Sem esse componente, o peso do controle burocrático seria mais visível e mais difícil de manter. Com ele, a obediência parece natural, a hierarquia parece necessária, e a cidade funciona como um todo organizado, mesmo sob tensões constantes. A guerra entre cidades sumérias não surge como exceção, mas como extensão direta da administração de recursos escassos. Onde a irrigação define a sobrevivência, controlar canais, diques e campos torna-se motivo permanente de conflito. Uma decisão tomada a montante altera o fluxo de água a jusante. Um novo canal pode enriquecer uma cidade e empobrecer outra. Nesse contexto, a violência organizada aparece como instrumento para resolver disputas que a negociação nem sempre consegue conter. As cidades se preparam para a guerra como parte da rotina. Muralhas não são símbolos ocasionais de poder, mas investimentos contínuos, construídas em tijolo de barro, exigem manutenção constante contra a erosão e impacto. Portões controlam circulação de pessoas e mercadorias, permitindo taxação e vigilância. A fortificação urbana protege armazéns e oficinas, que são alvos estratégicos. Perder estoques significa perder a capacidade de sustentar população e tropas. A logística é o elemento decisivo. Soldados precisam de alimento, armas e reposição. A administração urbana mobiliza grãos, animais e ferramentas para sustentar campanhas que podem durar semanas ou meses.
Tabletes registram distribuição de rações e equipamentos. A guerra depende da mesma burocracia que sustenta a economia. Quando a administração falha, o exército enfraquece rapidamente. Não há espaço para improviso prolongado. As armas refletem a tecnologia disponível. Lanças, machados e pontas metálicas coexistem com instrumentos de madeira e couro. Carros puxados por animais oferecem mobilidade e impacto psicológico, mas exigem manutenção e animais saudáveis. A produção de armas compete com a produção de ferramentas agrícolas pelo mesmo metal. Em períodos de conflito intenso, a economia civil sofre, pois o bronze é desviado para fins militares. O recrutamento combina obrigação e coerção. Trabalhadores dependentes podem ser mobilizados como soldados. Prisioneiros de guerra são incorporados ao trabalho forçado ou redistribuídos como mão de obra. A guerra não termina no campo de batalha. Ela reorganiza a composição da cidade vencedora e da cidade derrotada. Famílias são separadas, campos são redistribuídos e dívidas são apagadas ou agravadas conforme o resultado. As vitórias raramente são absolutas. Mesmo quando uma cidade domina outra, manter controle é caro. Guarnições precisam ser sustentadas. Rebeliões são frequentes. O território conquistado exige administração contínua, algo difícil em um mundo de comunicações lentas e recursos limitados. Muitas guerras resultam em acordos temporários, redefinição de fronteiras ou reconhecimento de direitos de uso da água, em vez de anexações permanentes. O custo humano é alto. Mortes reduzem a força de trabalho. Deslocamentos interrompem ciclos agrícolas. A destruição de canais pode causar danos que persistem por anos. Cada conflito deixa marcas no sistema produtivo. A guerra, embora seja ferramenta política, enfraquece a base econômica que a sustenta. Esse paradoxo limita a escala dos confrontos e impede a formação imediata de domínios extensos. Esse cenário prepara o terreno para mudanças profundas. As guerras constantes entre cidades mostram os limites do modelo fragmentado. A necessidade de coordenação mais ampla, de exércitos permanentes e de administração centralizada torna-se evidente. É a partir desse desgaste contínuo que surgem líderes capazes de propor algo novo, não apenas vencer uma cidade rival, mas de submeter várias sob uma mesma autoridade. A experiência suméria com guerra e logística cria sem intenção as condições para o nascimento do império. A transição do mundo sumério fragmentado para o domínio acádio não acontece como ruptura cultural repentina, mas como reorganização radical da escala do poder. As cidades da Mesopotâmia já dominavam escrita, contabilidade, logística e guerra. O que faltava era um mecanismo capaz de coordenar tudo isso de forma contínua, acima do nível local. O projeto Acádio surge exatamente nesse ponto de saturação. Muitas cidades, muitos conflitos, custos crescentes e ganhos cada vez menores para vencedores temporários. O avanço acádio introduz a ideia prática de unificação territorial sob uma autoridade central. Não se trata apenas de conquistar cidades, mas de mantê-las integradas em um sistema único de arrecadação, comando e repressão. A diferença fundamental entre uma hegemonia local e um império está na permanência. O poder acádio precisa funcionar quando o governante não está presente, quando rebeliões surgem longe do centro e quando rotas são ameaçadas simultaneamente em diferentes regiões. Para isso, os acádios aproveitam integralmente a infraestrutura suméria existente. Cidades não são destruídas indiscriminadamente. Armazéns, oficinas, canais e escolas de escribas são preservados porque são essenciais para a arrecadação. O império não cria uma nova economia do zero. Ele captura a máquina urbana, já em funcionamento, e a redireciona para um centro político mais amplo. Essa decisão reduz custos e acelera a expansão. A força militar é reorganizada. Em vez de contingentes temporários mobilizados por cidades individuais, o império mantém tropas mais permanentes, sustentadas por tributos regulares. A logística passa a operar em escala regional. Grãos, animais e metais
fluem para sustentar guarnições espalhadas pelo território. O exército deixa de ser apenas instrumento defensivo ou punitivo e se torna ferramenta contínua de manutenção da ordem imperial. A administração acompanha essa expansão. Governadores são nomeados para cidades e regiões estratégicas. Eles respondem ao centro e são responsáveis por arrecadar tributos, manter segurança e suprimir revoltas. A escrita é usada para padronizar relatórios, registros de entrega e ordens. A autoridade não depende mais da proximidade física, mas da capacidade de registrar, transmitir e executar decisões em cadeia. A unificação também tem custo político. Cidades acostumadas à autonomia resistem. Rebeliões são frequentes, exigindo campanhas militares repetidas. O Império precisa investir recursos constantes para manter controle. Cada região submetida aumenta o potencial produtivo, mas também amplia o risco de colapso se a administração falhar. O sistema se torna mais poderoso e mais vulnerável ao mesmo tempo. Culturalmente, o domínio acádio não elimina tradições locais. Em vez disso, ele sobrepõe uma camada política a uma base suméria. A religião, os costumes urbanos e a prática administrativa continuam, agora vinculadas a uma autoridade superior. Essa estratégia reduz resistência imediata, mas cria tensões latentes entre centro e periferia. O Império funciona enquanto consegue equilibrar coerção e continuidade. O choque acádio demonstra que a Era de Bronze já possuía todos os elementos necessários para um império territorial. O que muda não é a tecnologia, mas a ambição organizacional. Ao ampliar a escala de controle e integrar cidades sob um comando único, os acádios transformam conflitos locais em política imperial. Esse modelo, com variações, será repetido por civilizações posteriores, mostrando que a verdadeira inovação não está na conquista, mas na capacidade de administrar a conquista ao longo do tempo. A consolidação do poder acádio depende menos de conquistas espetaculares e mais da capacidade de manter funcionamento regular, em um território amplo e diverso. Um império não sobrevive apenas vencendo batalhas. Ele precisa arrecadar, distribuir e punir de forma previsível. A administração acadiana é construída para transformar vitórias militares em fluxo contínuo de recursos, trabalho e obediência. O tributo é o eixo central desse sistema. Cidades submetidas não são simplesmente saqueadas e abandonadas. Elas passam a entregar quantidades regulares de grãos, animais, metais e produtos artesanais. Esses pagamentos são registrados, comparados e cobrados com base em padrões fixos. A escrita garante que a obrigação persista, mesmo quando autoridades locais mudam. O tributo transforma a autonomia urbana em dependência permanente. Para executar essa política, governadores são nomeados pelo centro imperial. Esses administradores não surgem do consenso local. Eles representam diretamente o poder acádio e têm como função principal garantir a arrecadação e estabilidade. Sua posição é delicada. Se forem lenientes, o fluxo de recursos diminui. Se forem excessivamente repressivos, provocam revoltas que exigem intervenção militar. O cargo exige equilíbrio constante entre coerção e acomodação. O controle do trabalho é ampliado. Populações inteiras podem ser deslocadas para atender necessidades imperiais. Artesãos especializados são transferidos para centros estratégicos. Prisioneiros de guerra são incorporados à produção em larga escala. O Império passa a tratar pessoas como recursos móveis, alocados conforme demanda. Essa prática aumenta a eficiência, mas gera ressentimento profundo nas regiões afetadas. A padronização administrativa avança. Medidas, calendários e procedimentos são harmonizados para facilitar comparação e controle. Tabletes circulam entre cidades, criando uma rede de informação imperial. Um atraso em uma região pode ser identificado e corrigido a partir do centro. Essa visibilidade aumenta o alcance do poder, mas também expõe fragilidades. Qualquer interrupção na comunicação compromete a capacidade de resposta. A repressão é parte integrante do sistema. Rebeliões são tratadas como exemplos públicos. Punições coletivas,
destruição seletiva e substituição de elites locais servem para desencorajar resistência. A violência não é aleatória, ela é aplicada de forma calculada para preservar o funcionamento geral. Manter o império exige gastar recursos com controle, mesmo quando não há ameaça imediata. Ao mesmo tempo, o império oferece benefícios. Cidades integradas a redes imperiais têm acesso ampliado a mercados, proteção militar e estabilidade relativa. Rotas são policiadas. Trocas tornam-se mais seguras. Para algumas elites locais, a submissão é vantajosa. Elas mantêm status em troca de lealdade. Esse acordo implícito sustenta o sistema enquanto o centro permanece forte. A administração acadiana revela a lógica fundamental do império na Era de Bronze: converter coerção em rotina. Quando o controle se torna previsível, ele deixa de depender de presença constante e se institucionaliza. Esse modelo, embora eficaz, é caro e frágil. Ele exige manutenção contínua e tolera pouco erro. À medida que o território cresce, os custos administrativos aumentam e a margem para falhas diminui, preparando o terreno para crises futuras. O domínio acádio não substitui imediatamente a cultura suméria, nem elimina sua linguagem. Em vez disso, cria um mundo bilíngue, no qual duas línguas coexistem com funções distintas dentro do mesmo sistema de poder. Essa convivência não é fruto de tolerância cultural abstrata, mas de cálculo administrativo. A escrita, os arquivos e os especialistas já existem em sumério. Abandoná-los seria caro e ineficiente. O império escolhe adaptar-se a eles. O acádio torna-se a língua do comando político e militar. É usado em proclamações, ordens imperiais e na comunicação entre o centro e seus representantes. O sumério, por outro lado, permanece como língua de tradição administrativa, ritual e escolar. Escribas continuam aprendendo listas, fórmulas e registros em sumério porque o sistema foi construído nessa base. A continuidade garante estabilidade operacional. Essa divisão funcional cria hierarquias linguísticas. Dominar o acádio aproxima o indivíduo do poder imperial. Dominar o sumério garante acesso à burocracia tradicional. Quem conhece ambos ocupa posições estratégicas. A linguagem deixa de ser apenas meio de comunicação e se transforma em instrumento de mobilidade social e de controle. O saber linguístico passa a definir quem pode registrar, ordenar e decidir. A escrita cuneiforme facilita essa convivência. O mesmo sistema gráfico pode representar diferentes línguas. Tabletes passam a registrar termos acádios com sinais já conhecidos pelos escribas sumérios. Isso reduz a necessidade de reinventar técnicas e permite rápida expansão do império sem ruptura administrativa. A inovação não está no suporte, mas no conteúdo político que ele carrega. A preservação do sumério também cumpre função simbólica. Manter a língua associada aos deuses, aos rituais e à tradição urbana reforça a legitimidade do império perante populações antigas. O poder acádio se apresenta não como destruidor da ordem, mas como herdeiro dela. Essa estratégia reduz resistência cultural e facilita a aceitação do novo domínio, ao menos no curto prazo. Ao mesmo tempo, a coexistência linguística gera tensões. A padronização nunca é completa. Diferenças regionais persistem. Interpretações variam. Um termo administrativo pode carregar significados distintos conforme a tradição local. Esses ruídos aumentam com a distância do centro. O império precisa investir em formação contínua de escribas e em supervisão para manter coerência mínima. Com o passar do tempo, o bilinguismo deixa marcas profundas. O sumério, gradualmente, deixa de ser língua falada e se torna língua de erudição, preservada em escolas e rituais. O acádio ocupa o espaço cotidiano do poder. Essa transição não ocorre por decreto, mas por uso. A língua que serve melhor à administração viva tende a prevalecer no dia a dia. O caso acádio demonstra que o poder na Era de Bronze não depende apenas de exércitos e tributos. Ele depende da capacidade de gerir significados, registros e formas de comunicação herdadas. Ao controlar a linguagem escrita, o império controla a memória institucional,
a validade das ordens e a própria definição do que é legítimo. A política passa a existir não só no campo de batalha, mas também nos tabletes de argila que atravessam o território imperial. O colapso do Império Acádio não ocorre por um único golpe decisivo, mas por um acúmulo de pressões simultâneas, que o sistema imperial não consegue absorver. Um modelo construído para operar em escala ampliada exige manutenção constante, resposta rápida e fluxo regular de recursos. Quando esses elementos começam a falhar ao mesmo tempo, a fragilidade estrutural se torna visível. Um dos fatores mais discutidos é a instabilidade climática. Evidências geológicas indicam períodos de aridez prolongada em partes da Mesopotâmia e regiões vizinhas. Menos chuvas significam menor recarga dos rios, redução da produtividade agrícola e maior competição por água. Para um império dependente de tributos regulares em grãos, qualquer queda sistemática na produção compromete a base fiscal. Armazéns esvaziam, rações diminuem. A lealdade comprada com estabilidade começa a se desfazer. A pressão econômica intensifica tensões sociais. Cidades submetidas ao tributo imperial passam a questionar a relação custo-benefício da obediência. Quando o centro não consegue garantir proteção, redistribuição ou previsibilidade, a submissão perde sentido prático. Rebeliões locais se tornam mais frequentes. Cada revolta exige resposta militar, que consome recursos já escassos e afasta ainda mais a administração das necessidades produtivas. As fronteiras do império também se tornam difíceis de manter. Regiões periféricas exigem guarnições constantes e logística extensa. Em períodos de abundância, isso é viável. Em períodos de escassez, o custo de manter tropas longe do centro cresce rapidamente. Atrasos no envio de suprimentos enfraquecem posições avançadas. Grupos externos testam limites. O império precisa escolher onde ceder, abrindo mão de áreas para preservar o núcleo. A comunicação lenta agrava o problema. Ordens e relatórios levam dias ou semanas para circular. Uma crise local pode se expandir antes que o centro reaja. Governadores isolados tomam decisões improvisadas, nem sempre alinhadas com a política imperial. A padronização administrativa, que antes era força, torna-se rigidez. O sistema responde mal a mudanças rápidas. O controle do trabalho, antes eficiente, também se desfaz. Populações deslocadas fogem ou resistem. Oficinas perdem mão de obra especializada. A produção artesanal cai. Isso afeta tanto o abastecimento interno quanto a capacidade de troca com outras regiões. O império passa a competir internamente por recursos que antes fluíam com relativa regularidade. A ideologia imperial perde credibilidade. Quando deuses parecem não proteger colheitas, cidades ou governantes, a legitimidade simbólica enfraquece. A religião que antes amortecia conflitos já não consegue justificar sacrifícios contínuos sem retorno visível. A autoridade central deixa de parecer necessária e passa a ser vista como peso adicional. O colapso acádio não significa desaparecimento da população, das cidades ou da escrita. O que entra em crise é a de escala imperial. A administração centralizada deixa de funcionar de forma integrada. Regiões se fragmentam novamente. Cidades retomam autonomia prática. O império se dissolve porque não consegue mais converter coerção em rotina sustentável. Esse processo revela um padrão recorrente na Era de Bronze. Sistemas altamente integrados produzem grande poder, mas acumulam riscos. Quando múltiplos fatores adversos se alinham, a queda é rápida e profunda. O fim do Império Acádio não apaga suas conquistas administrativas, mas expõe os limites de governar um mundo interdependente com ferramentas ainda sensíveis à escassez, ao clima e ao tempo. Com a dissolução do poder acádio, a Mesopotâmia não retorna a um estado pré-urbano, nem abandona suas estruturas fundamentais. O que ocorre é um rearranjo do controle, no qual antigas cidades reassumem protagonismo usando ferramentas administrativas já testadas. Entre elas, Ur se destaca por reconstruir a máquina urbana com um grau de rigor contábil ainda maior, transformando experiência imperial
em disciplina administrativa local. O núcleo desse renascimento está na reorganização da arrecadação e do trabalho. A administração de Ur centraliza novamente campos, rebanhos e oficinas sob controle direto. O Estado passa a registrar quase tudo: jornadas de trabalho, produção diária, consumo individual, perdas, punições e redistribuições. A escrita não é apenas suporte de decisões. Ela se torna instrumento de vigilância contínua. Cada pessoa é medida pelo que produz e consome. A contabilidade se expande em detalhe e frequência. Tabletes registram entradas e saídas com precisão milimétrica. Rações são calculadas conforme função, idade e desempenho. Oficinas recebem metas claras. Supervisores respondem por desvios. O sistema reduz desperdício e amplia previsibilidade, mas aumenta a pressão sobre trabalhadores dependentes. A eficiência cresce ao custo de liberdade. A agricultura é ajustada para reduzir riscos conhecidos. A escolha de culturas prioriza a resistência ao solo salinizado. A manutenção de canais recebe atenção constante, com equipes designadas exclusivamente para esse fim. A administração aprende com falhas anteriores e investe mais na manutenção do sistema do que na expansão territorial. O foco deixa de ser conquistar e passa a ser sustentar. O poder político se ancora nessa eficiência. Em vez de campanhas militares contínuas, Ur busca estabilidade interna e controle firme sobre regiões próximas. A coerção existe, mas é seletiva. A prioridade é garantir que o fluxo de grãos, lã e trabalho não seja interrompido. A cidade se apresenta como centro confiável em um ambiente ainda marcado por instabilidade regional. Esse modelo tem limites claros. A centralização extrema exige enorme esforço administrativo. Qualquer erro de cálculo, atraso ou resistência local gera efeitos imediatos. A sociedade funciona como engrenagem de alta precisão, pouco tolerante a desvios. Ainda assim, por um período, o sistema entrega estabilidade e prosperidade relativa, mostrando que a experiência imperial pode ser convertida em governo urbano intensivo, sem necessidade de dominação extensa. O renascimento associado a Ur demonstra que a história mesopotâmica avança por ciclos de aprendizado administrativo. O colapso não apaga conhecimento. Ele seleciona práticas mais eficientes e elimina excessos. A cidade que aprende a registrar melhor, a controlar melhor e a manter melhor, tende a sobreviver por mais tempo, mesmo em um mundo onde redes amplas ainda são frágeis. A passagem do domínio de Ur para a ascensão da Babilônia não representa uma quebra abrupta nas formas de governar, mas uma mudança de eixo dentro do mesmo repertório administrativo mesopotâmico. As técnicas fundamentais já existem: contabilidade rigorosa, controle do trabalho, escrita padronizada, redistribuição central e coerção seletiva. O que muda é o centro de gravidade político, deslocando-se para uma cidade melhor posicionada nas rotas regionais e mais apta a mediar interesses diversos. A Babilônia cresce em importância por sua localização estratégica. Situada em ponto favorável entre rotas fluviais e terrestres, ela se beneficia do fluxo constante de mercadorias, pessoas e informações. Essa posição permite à cidade acumular riqueza sem depender exclusivamente da produção agrícola local. A administração babilônica aprende a intermediários em vez de apenas produzir, conectando regiões com excedentes distintos e extraindo valor dessa mediação. Administrativamente, a Babilônia herda práticas sumérias e pós-acadianas, mas as reorganiza com maior flexibilidade. Em vez de um controle totalizante sobre cada aspecto da vida produtiva, o poder babilônico combina centralização com acordos locais. Elites urbanas mantêm certa autonomia em troca de tributo e lealdade. Essa abordagem reduz custos administrativos diretos e diminui a frequência de revoltas abertas, ao menos no curto prazo. A escrita continua sendo a espinha dorsal do sistema. Arquivos crescem, contratos se multiplicam e a documentação legal ganha importância crescente. A diferença está no uso político desses registros. Se em Ur a contabilidade era instrumento de vigilância total, na Babilônia ela passa a funcionar também como garantia jurídica.
Registrar acordos, dívidas e direitos cria previsibilidade para comerciantes, proprietários e administradores, fortalecendo a confiança no centro urbano. A tradição religiosa é mantida e adaptada. Deuses antigos continuam sendo venerados, agora integrados a um panteão reorganizado que reforça a centralidade babilônica. A cidade se apresenta como herdeira legítima da ordem antiga, não como ruptura. Essa continuidade simbólica facilita a aceitação do novo centro de poder, por populações acostumadas a ciclos de ascensão e queda. O resultado é um modelo híbrido. A Babilônia não abandona o controle estatal, mas aprende a governar por normas, tanto quanto por ordens diretas. A cidade transforma a experiência acumulada de séculos de administração mesopotâmica em um sistema mais estável e menos dependente de coerção constante. Essa transição prepara o terreno para um tipo diferente de poder, menos baseado apenas na força e mais sustentado por regras reconhecidas e registradas. Ao emergir desse processo, a Babilônia não cria algo inteiramente novo. Ela refina, combina e redistribui práticas antigas em um contexto urbano mais conectado. A força do mundo babilônico está justamente nessa capacidade de converter tradição administrativa em instrumento de centralização duradoura, mantendo o sistema em funcionamento onde impérios anteriores haviam falhado. A força da Babilônia não reside apenas em exércitos ou em controle direto da produção, mas na capacidade de explorar posição e conexão. A cidade se estabelece em um ponto onde rotas fluviais e terrestres se cruzam, permitindo acesso constante a grãos do sul, metais e madeira de regiões mais distantes e produtos artesanais de centros urbanos vizinhos. Essa geografia funcional transforma a Babilônia em nó logístico, capaz de ganhar poder ao facilitar trocas que outras cidades não conseguem organizar com a mesma eficiência. O comércio babilônico opera dentro de um quadro administrativo sólido. Mercadorias entram e saem sob registro. Pesos e medidas são padronizados. Contratos estabelecem prazos, valores e responsabilidades. A previsibilidade reduz risco para comerciantes e amplia o volume de transações. A cidade se beneficia não apenas do que produz, mas do que passa por ela. Cada troca gera impostos, taxas e influência política. A diplomacia acompanha o comércio. A Babilônia aprende a negociar alianças, acordos de não agressão e tratados de troca com cidades e reinos vizinhos. Em vez de depender exclusivamente de campanhas militares caras, o poder babilônico usa a interdependência econômica como ferramenta de controle. Romper relações com a Babilônia significa perder acesso a mercados, rotas e garantias jurídicas. Isso torna a submissão vantajosa para muitos parceiros. Internamente, a cidade mantém uma administração capaz de absorver diversidade. Mercadores estrangeiros, artesãos itinerantes e emissários políticos circulam sob regras claras. A lei registrada oferece proteção mínima e mecanismos de resolução de conflitos. Esse ambiente atrai atividade econômica e reforça a centralidade urbana. Quanto mais gente depende da Babilônia para negociar, mais difícil se torna contorná-la. A segurança urbana reflete essa estratégia. Muralhas existem, mas o principal investimento está na estabilidade interna. Garantir abastecimento regular, justiça previsível e proteção a contratos reduz tensões sociais e evita interrupções no comércio. A coerção não desaparece, mas é usada como último recurso, preservando a imagem da cidade como centro confiável. Esse modelo tem limites. A dependência de fluxos externos torna a cidade vulnerável a bloqueios, crises regionais e colapsos de rede. Quando rotas falham ou parceiros entram em conflito, a arrecadação cai. Ainda assim, por longos períodos, a Babilônia consegue equilibrar riscos e ganhos melhor do que seus predecessores, graças à combinação de posição geográfica, administração escrita e diplomacia ativa. A Babilônia, como cidade-estado estratégica, mostra uma evolução importante na Era de Bronze. O poder passa a ser medido não apenas pelo território controlado, mas pela capacidade de organizar relações. Governar deixa de ser apenas mandar e passa a ser conectar,
registrar e garantir que o sistema continue funcionando, mesmo em meio a tensões constantes. A consolidação do poder babilônico depende de um instrumento decisivo, a lei, escrita como ferramenta operacional. Diferente de costumes transmitidos apenas pela tradição oral, a lei registrada cria previsibilidade em um ambiente urbano complexo, onde milhares de pessoas interagem diariamente sem se conhecer. O Código Legal não surge para tornar a sociedade justa em sentido abstrato, mas para reduzir incerteza, padronizar decisões e garantir que conflitos não interrompam o funcionamento econômico. Na prática, a lei organiza relações fundamentais. Propriedade, herança, dívida, casamento, trabalho e punição passam a obedecer a critérios explícitos. Ao registrar regras, a administração limita disputas intermináveis e acelera a resolução de conflitos. Isso é essencial para o comércio. Um mercador só aceita risco se sabe como será tratado em caso de perda, atraso ou inadimplência. A lei cria esse horizonte de expectativa. A escrita legal também reforça a autoridade central. Ao fixar normas, o poder político se apresenta como árbitro final. Juízes aplicam regras reconhecidas, não decisões improvisadas. Isso reduz a influência de rivalidades pessoais e pressões locais. A justiça torna-se mais impessoal, ainda que profundamente desigual. A previsibilidade beneficia, sobretudo, quem já possui recursos para acessar tribunais e registros. As punições refletem a hierarquia social. A mesma infração pode gerar consequências diferentes conforme o status das pessoas envolvidas. Isso não é falha do sistema, mas parte dele. A lei babilônica não busca igualdade formal, mas estabilidade funcional. Ao reconhecer diferenças de posição, ela protege a estrutura social existente e reduz atritos entre camadas. A dívida ocupa lugar central no ordenamento legal. Em uma economia sem moeda metálica circulante ampla, obrigações registradas organizam trocas futuras. A lei define prazos, garantias e penalidades. Ela também estabelece limites para evitar que o endividamento destrua completamente a base produtiva. Cancelamentos periódicos de dívidas aparecem como medida pragmática para impedir colapso social, não como gesto moral. A lei também disciplina o trabalho. Contratos especificam tarefas, duração e pagamento. A formalização reduz ambiguidades e permite à administração intervir quando acordos são quebrados. Isso favorece grandes oficinas e empreendimentos ligados ao Estado, que dependem de mão de obra previsível para manter produção contínua. Ao transformar normas em texto público e permanente, a Babilônia cria um ambiente em que o poder se exerce menos por intervenção direta e mais por regulação constante. A lei se torna parte da infraestrutura urbana, tão essencial quanto canais e muralhas. Ela não elimina conflitos, mas os canaliza para procedimentos controlados, mantendo o sistema em movimento mesmo sob tensões permanentes. A vida urbana na Babilônia se organiza em torno de rotinas densas e interdependentes, nas quais trabalho, moradia e troca se misturam em espaços compactos. A cidade não é apenas centro político ou religioso, mas ambiente de sobrevivência diária para milhares de pessoas que dependem do funcionamento regular de mercados, armazéns e oficinas. Cada interrupção nesses fluxos tem impacto imediato sobre alimentação, renda e estabilidade social. As casas variam conforme posição social, mas seguem padrões funcionais. Construídas em tijolo de barro, com pátios internos e poucos acessos externos, elas protegem do calor e garantem privacidade. Moradias de elites incluem espaços para armazenamento e trabalho doméstico ampliado. Casas de trabalhadores são menores e mais densas, muitas vezes combinando habitação e produção artesanal. O espaço urbano reflete a hierarquia, mas também a necessidade de proximidade entre trabalho e moradia. O trabalho urbano é diversificado. Artesãos produzem cerâmica, tecidos, ferramentas e objetos de uso cotidiano. Oficinas podem ser familiares ou ligadas a instituições maiores, como templos e palácios. Jornadas são longas e reguladas por contratos ou obrigações tradicionais.
A dependência de rações e pagamentos registrados mantém trabalhadores integrados ao sistema, mas também vulneráveis a atrasos e cortes. Os mercados funcionam como pontos de convergência. Produtos agrícolas artesanais e importados circulam sob supervisão administrativa. Pesos e medidas padronizados reduzem disputas, enquanto contratos escritos formalizam trocas mais complexas. A presença constante de escribas e testemunhas garante que acordos possam ser cobrados. O mercado não é espaço livre, mas ambiente regulado, onde o Estado observa e arrecada. A alimentação urbana depende de cadeias longas. Grãos chegam de campos irrigados distantes. Óleos, frutas secas e carne complementam a dieta. Qualquer falha no abastecimento gera pressão imediata. Fomes não surgem apenas por escassez absoluta, mas por interrupções logísticas. A administração tenta mitigar riscos com estoques, mas a margem de erro é pequena em uma cidade densa. Os riscos urbanos são constantes. Incêndios se espalham rapidamente entre construções de barro seco e madeira. Doenças encontram terreno fértil em áreas superpovoadas com saneamento limitado. Enchentes podem danificar bairros inteiros. A cidade responde com regras, manutenção e vigilância, mas não elimina ameaças. Viver na Babilônia significa aceitar instabilidade controlada como parte do cotidiano. Conflitos sociais surgem onde pressão econômica encontra desigualdade visível. Dívidas, disputas por propriedade e acusações de quebra de contrato ocupam tribunais. A lei canaliza esses conflitos, mas não os resolve definitivamente. A vida urbana permanece tensa, sustentada por acordos frágeis e pela expectativa de que o sistema continue funcionando amanhã. Apesar dos riscos, a cidade atrai pessoas porque oferece oportunidades inexistentes no campo. Acesso a mercados, proteção jurídica relativa e possibilidade de mobilidade limitada compensam a insegurança. A Babilônia funciona porque consegue equilibrar densidade, regulação e fluxo. Sua vida urbana revela o custo humano da complexidade administrativa que sustenta o poder na Era de Bronze. Nenhuma das grandes civilizações da Era de Bronze consegue se sustentar apenas com recursos locais. O próprio bronze, base tecnológica do período, impõe essa condição. O cobre e o estanho raramente coexistem na mesma região, e sua combinação exige redes de troca de longo alcance que atravessam desertos, montanhas e mares. Essas redes não são complementares à civilização urbana. Elas são parte estrutural dela. O estanho é o elo mais frágil. Suas fontes são escassas e distantes, obrigando caravanas e intermediários a percorrer trajetos perigosos por semanas ou meses. O cobre, embora mais comum, também exige mineração especializada e transporte pesado. Madeira de qualidade, essencial para construções, navios e fornos, vem de regiões específicas, muitas vezes fora do controle direto das cidades mesopotâmicas. Cada material crítico adiciona uma camada de dependência externa. Essas trocas exigem confiança organizada. Mercadores não operam apenas com base em oportunidade imediata. Eles dependem de contratos, garantias e reputação. Tabletes registram acordos, empréstimos e parcerias. Selos autenticam compromissos. A escrita reduz risco, mas não o elimina. Uma caravana perdida, um porto bloqueado ou um intermediário desleal podem quebrar cadeias inteiras de fornecimento. As cidades aprendem a proteger essas redes. Rotas são patrulhadas quando possível. Acordos diplomáticos garantem passagem segura. Tributos podem ser substituídos por acesso preferencial a mercados. A guerra, nesse contexto, não visa apenas território, mas interrupção de fluxos. Bloquear uma rota pode ser mais eficaz do que destruir uma cidade. A interdependência aumenta a prosperidade, mas amplifica o impacto de crises. Uma seca em uma região distante pode reduzir fornecimento de estanho. Um conflito marítimo pode interromper entrega de madeira. Esses choques se propagam rapidamente. Oficinas param, armas faltam, construções atrasam. A economia urbana sente efeitos que não se originam localmente, mas em pontos invisíveis da rede. Os administradores
tentam mitigar riscos com estoques, diversificação de fornecedores e acordos redundantes. Ainda assim, a margem de segurança é limitada. Manter grandes reservas é caro. Estocar metais exige proteção. O sistema opera próximo ao limite da eficiência, trocando resiliência por crescimento. Essa escolha não é ideológica, mas prática. Manter excesso permanente reduziria a competitividade. As redes de longa distância também transformam cultura e poder. Produtos exóticos viram símbolos de status. Objetos importados circulam entre elites, reforçando hierarquias. Cidades que controlam nós estratégicos ganham influência desproporcional ao seu tamanho. O poder passa a depender não apenas de produção, mas de posição dentro da rede. Esse modelo prepara tanto o auge quanto o colapso da Era de Bronze. Quanto mais integrada a rede, maior a capacidade de gerar riqueza, mas quanto mais integrada, maior a vulnerabilidade sistêmica. A história das grandes civilizações desse período não pode ser entendida sem reconhecer que sua força nasce da interdependência, e que essa mesma interdependência se tornará, mais adiante, uma de suas maiores fraquezas. O mundo minoico, centrado na ilha de Creta, apresenta uma configuração distinta das sociedades mesopotâmicas, mas responde às mesmas pressões sistêmicas da Era de Bronze. A ilha não é isolada nem autossuficiente. Sua força vem da oposição marítima e da capacidade de organizar fluxos pelo mar Egeu. Em vez de grandes muralhas urbanas visíveis, os minoicos investem em palácios que funcionam como centros administrativos, logísticos e rituais, integrando produção, armazenamento e redistribuição. Os palácios minoicos não são residências reais no sentido estrito. Eles operam como nós administrativos. Armazéns extensos guardam grãos, óleo e outros produtos. Oficinas internas produzem cerâmica, tecidos e objetos de metal. Registros em escrita local acompanham entradas e saídas, permitindo o controle detalhado da produção regional. O poder não se expressa por fortificação ostensiva, mas por capacidade de coordenação. A economia minoica depende fortemente do mar. Navios conectam Creta a ilhas e costas do Egeu, transportando matérias-primas e produtos acabados. Essa mobilidade reduz dependência de um único território agrícola e amplia opções de abastecimento. Ao mesmo tempo, exige conhecimento náutico, manutenção de embarcações e acordos com comunidades costeiras. O mar é estrada e risco permanente. A ausência de muralhas aparentes não significa ausência de coerção. O controle é exercido por mais domínio das rotas, acesso a armazéns e redistribuição central. Comunidades locais dependem dos palácios para escoar produção e obter bens importados. Essa dependência cria obediência prática. A violência existe, mas é menos visível. O sistema funciona enquanto as redes marítimas permanecem estáveis. A arte e a iconografia minoicas reforçam essa ordem. Afrescos, objetos rituais e arquitetura comunicam abundância, movimento e centralidade do palácio. A imagem de prosperidade não é apenas estética, ela legitima o poder administrativo. Ao associar o centro político à ordem e à continuidade, o sistema reduz resistência e naturaliza hierarquias. Esse modelo tem vantagens claras. Menor investimento em fortificações reduz custos. A flexibilidade marítima permite ajustar rotas e fornecedores. Contudo, a dependência do mar cria vulnerabilidade específica. Tempestades, conflitos navais ou bloqueios podem interromper fluxos rapidamente. A estabilidade minoica depende de condições externas difíceis de controlar. O mundo minoico demonstra que a Era de Bronze admite múltiplas soluções administrativas para o mesmo problema fundamental: organizar produção, troca e poder em escala ampliada. Enquanto a Mesopotâmia se ancora em rios e campos irrigados, Creta constrói sua autoridade sobre o mar e sobre palácios que concentram informação e recursos. Ambos os modelos prosperam enquanto conseguem manter suas redes funcionando. A economia minoica se organiza em torno do palácio como centro operacional, não apenas simbólico. Diferente das cidades mesopotâmicas, onde múltiplas instituições competem por controle,
Em Creta, o palácio concentra funções administrativas, produtivas e redistributivas. Ele recebe produtos das comunidades agrícolas, coordena oficinas especializadas e redistribui bens conforme necessidades rituais, políticas e comerciais. Esse arranjo reduz intermediários e aumenta a capacidade de planejamento. O inventário é a base do sistema. Armazéns palacianos guardam grandes quantidades de grãos, óleo, vinho e matérias-primas. Recipientes padronizados permitem medir volumes com precisão. Registros acompanham entradas e saídas, criando um quadro atualizado dos estoques. A administração sabe o que possui, quanto pode redistribuir e o que precisa importar. Essa visibilidade reduz incerteza e sustenta decisões de longo prazo. As oficinas palacianas concentram trabalho especializado. Artesãos produzem cerâmica fina, tecidos, ferramentas e objetos de prestígio. A especialização aumenta a qualidade e eficiência, mas cria dependência. Oficinas precisam de suprimento constante de matéria-prima e de trabalhadores treinados. O palácio garante ambos em troca de obediência e produção regular. O artesão deixa de ser autônomo e passa a integrar uma cadeia controlada. O trabalho é organizado por tarefas e metas. Comunidades fornecem mão de obra em períodos específicos. Trabalhadores recebem acesso a alimentos e proteção institucional. A dependência é menos visível do que em sistemas de ração rígida, mas igualmente real. Quem está fora do circuito palaciano tem menos acesso a bens importados e oportunidades. A integração ao sistema torna-se vantagem prática. A redistribuição reforça a autoridade. Bens retornam às comunidades em forma de alimentos, em períodos de escassez, objetos rituais e itens de prestígio. Festivais e cerimônias públicas materializam esse retorno, associando prosperidade à centralidade do palácio. A economia se confunde com ritual, e o ritual reforça a economia. O poder se mantém porque o fluxo funciona. Esse modelo apresenta fragilidades. A concentração excessiva significa que falhas no palácio afetam toda a região. Um incêndio, um colapso administrativo ou interrupção marítima compromete estoques e oficinas simultaneamente. A eficiência reduz redundâncias e, com elas, a capacidade de absorver choques. O sistema é estável, enquanto tudo opera conforme esperado. A economia do Palácio Minoico ilustra uma alternativa ao controle territorial direto. Em vez de governar por conquista constante, o poder se exerce por centralização logística e redistribuição seletiva. Enquanto o palácio consegue manter inventário, oficinas e redes marítimas ativos, a sociedade se mantém coesa. Quando esses elementos entram em crise, a dependência acumulada transforma a eficiência em vulnerabilidade. No mundo minoico, a religião não funciona como esfera separada da economia e da administração palaciana. Ela atua como linguagem pública de coesão, integrando trabalho, redistribuição e hierarquia em um mesmo sistema simbólico. Os rituais não servem apenas para expressar crenças, mas para organizar pessoas, legitimar decisões e reafirmar o centro administrativo como eixo da ordem social. Os espaços rituais estão intimamente ligados aos palácios. Pátios amplos, salas cerimoniais e áreas elevadas concentram festivais que mobilizam grandes grupos. Essas cerimônias exigem alimentos, objetos e trabalho coordenado, todos fornecidos ou controlados pelo palácio. Ao participar do ritual, a população vivencia na prática a dependência do centro. A religião torna visível o fluxo de recursos que sustenta a sociedade. A iconografia minoica reforça essa mensagem. Afrescos mostram procissões, atividades rituais e cenas de abundância. Não há ênfase em governantes individuais ou em violência explícita. O foco está no movimento coletivo, na continuidade e na prosperidade. Essa escolha não é estética inocente. Ela comunica que a ordem social é estável, natural e benéfica, ocultando o esforço administrativo necessário para mantê-la. A elite minoica se distingue por acesso privilegiado aos rituais e aos símbolos associados a eles. Objetos de prestígio
vestimentas específicas e proximidade física dos espaços sagrados marcam a hierarquia. A autoridade não se impõe apenas por coerção, mas por participação diferenciada na vida ritual. Estar mais perto do centro simbólico significa estar mais perto do poder material. Os rituais também funcionam como mecanismo de sincronização social. Calendários cerimoniais organizam o tempo coletivo, alinhando ciclos agrícolas, redistribuição de bens e mobilização de trabalho. A repetição desses eventos cria previsibilidade e reduz tensões, pois estabelece expectativas claras. A religião ajuda a transformar decisões administrativas em tradições aparentemente imutáveis. Esse sistema, porém, depende de continuidade. Se festivais deixam de ocorrer, se estoques falham, ou se objetos rituais não são distribuídos, a legitimidade do palácio enfraquece rapidamente. A religião não substitui a economia, ela a amplifica. Quando o fluxo material é interrompido, o simbolismo perde força e a coesão social se dissolve. A experiência minoica mostra que, na Era de Bronze, o poder mais durável não é necessariamente o mais violento, mas o que consegue alinhar produção, redistribuição e significado. A religião, ao integrar esses elementos, sustenta o sistema enquanto ele funciona. Quando falha, a queda não é apenas administrativa, mas também simbólica, abrindo espaço para reconfigurações profundas do poder regional. A estabilidade do sistema minoico depende de um equilíbrio delicado entre administração palaciana, redes marítimas e legitimidade simbólica. Esse equilíbrio é repetidamente testado por choques físicos e estruturais, que não podem ser resolvidos apenas por ritual ou redistribuição. Evidências arqueológicas apontam para uma sequência de terremotos, incêndios e destruições que atingem palácios e centros administrativos em diferentes momentos, forçando reconstruções sucessivas e revelando os limites do modelo. Os terremotos são ameaça constante em Creta. Construções amplas, armazéns cheios e oficinas concentradas sofrem danos significativos quando o solo se move. Cada evento exige mobilização imediata de trabalho, materiais e decisão administrativa. Reconstruir palácios não é apenas questão arquitetônica, mas política. Durante o período de reparo, o centro perde capacidade de controle, estoques ficam expostos e oficinas param. A autoridade se fragiliza no intervalo entre destruição e restauração. Os incêndios agravam esse quadro. Armazéns com óleo, madeira e tecidos são altamente inflamáveis. Um fogo se espalha rapidamente e destrói reservas acumuladas por anos. A perda de estoques compromete redistribuição, rituais e comércio quase instantaneamente. Diferente de uma colheita ruim, que pode ser compensada por importações, um incêndio palaciano elimina o coração logístico ninja do sistema. A resposta administrativa a essas crises revela adaptação, mas também desgaste. Reconstruções mostram alterações no layout palaciano, indicando ajustes no controle e na circulação interna. Em alguns casos, áreas não são plenamente restauradas, sugerindo perda de capacidade ou mudança de prioridades. A centralização extrema começa a ceder espaço para arranjos mais fragmentados, ainda que o modelo palaciano permaneça dominante por um tempo. Esses choques físicos têm efeitos políticos. Comunidades locais passam a depender menos do palácio se a redistribuição falha. Redes marítimas podem ser redirecionadas para outros centros. Elites regionais ganham margem de manobra ao preencher vazios temporários de poder. A ausência de muralhas, antes sinal de confiança no controle marítimo e administrativo, torna-se vulnerabilidade quando a instabilidade se acumula. O impacto simbólico é profundo. Quando rituais são interrompidos ou realizados de forma reduzida, a narrativa de continuidade e abundância perde força. A elite enfrenta dificuldade em explicar repetidas destruições dentro do mesmo quadro religioso. A coesão social, antes sustentada pela repetição cerimonial, começa a se desfazer à medida que a experiência cotidiana contradiz o simbolismo oficial. Creta não colapsa de uma vez. O processo é gradual e desigual. Algumas áreas se recuperam melhor que outras.
No entanto, a sequência de choques expõe uma verdade estrutural. Um sistema altamente eficiente, mas concentrado, absorve mal impactos repetidos. A experiência minoica mostra que, na Era de Bronze, o colapso muitas vezes começa quando a administração já não consegue restaurar rapidamente o fluxo que sustenta a economia, ritual e poder. Entre os grandes centros da Mesopotâmia e o mundo marítimo do Mediterrâneo, o Levante funciona como corredor obrigatório. Essa faixa costeira não se destaca por vastas planícies agrícolas nem por grandes impérios territoriais, mas por algo igualmente decisivo: a capacidade de intermediar fluxos. Portos naturais, cadeias montanhosas próximas ao litoral e acesso a rotas terrestres transformam a região em ponto de passagem para metais, madeira, produtos agrícolas e bens de prestígio. As cidades levantinas crescem explorando essa posição. Em vez de tentar competir com grandes centros produtores, elas se especializam em conectar fornecedores e consumidores distantes. Portos organizam desembarque, armazenamento temporário e redistribuição. Oficinas agregam valor com processamento leve. A cidade lucra não pela quantidade que produz, mas pelo controle do trânsito. Cada mercadoria que passa deixa impostos, taxas e influência política. A madeira é um exemplo central. Regiões montanhosas do Levante fornecem material essencial para a construção, navios e fornos, recursos escassos em áreas aluviais da Mesopotâmia e em ilhas do Egeu. Controlar acesso a essa madeira significa poder negociar com múltiplas potências. A cidade intermediária escolhe parceiros, ajusta preços e condiciona fornecimento a acordos favoráveis. A administração urbana se adapta a essa função. Armazéns costeiros, escritórios de registro e autoridades portuárias coordenam entrada e saída de bens. Contratos regulam transporte e pagamento. A previsibilidade administrativa é crucial, pois mercadores só aceitam risco marítimo quando o ambiente institucional reduz incertezas em terra. A cidade intermediária se apresenta como espaço confiável em um mundo instável. Essa posição gera poder sem necessidade de grandes exércitos. A diplomacia se torna a ferramenta principal. Manter boas relações com potências terrestres e marítimas é essencial. Em caso de conflito, a ameaça não é invasão direta, mas isolamento comercial. Cortar acesso a portos ou rotas pode enfraquecer um rival mais eficazmente do que batalha aberta. O modelo também cria vulnerabilidades. Dependência de fluxo contínuo torna a cidade sensível a crises regionais. Um colapso em uma ponta da rede reduz tráfego em todas as outras. Ainda assim, por longos períodos, o Levante prospera ao explorar sua condição de passagem obrigatória. Esse cenário prepara o terreno para o protagonismo de cidades que levam a intermediação ao extremo, os fenícios. Ao transformar localização em poder, o Levante demonstra que, na Era de Bronze, governar não exige dominar territórios extensos, mas saber ocupar posições-chave dentro das redes. Essa lógica será levada ao máximo pelas cidades marítimas que surgem nesse corredor, redefinindo a relação entre comércio, política e sobrevivência. As cidades fenícias surgem quando a intermediação deixa de ser apenas vantagem e passa a ser estratégia de sobrevivência. Instaladas ao longo da costa do Levante, elas não controlam grandes territórios agrícolas nem possuem profundidade defensiva. Seu poder nasce da escolha deliberada de investir em návios, portos e redes, transformando o comércio em instrumento político permanente. Cada cidade fenícia opera como unidade autônoma, mas integrada a um mesmo modo de vida. Tiro, Sidom, Biblos e outros centros não formam um império territorial. Eles formam uma constelação de nós marítimos, conectados por rotas regulares, práticas administrativas semelhantes e interesses comuns. Essa fragmentação reduz riscos. Se uma cidade é bloqueada ou atacada, as outras continuam operando, preservando a rede como um todo. O navio é o eixo do sistema. Construído com madeira de qualidade, projetado para transporte eficiente e navegação costeira segura, ele permite deslocar grandes volumes com custo relativamente baixo.
Tripulações treinadas conhecem ventos, correntes e portos de abrigo. A navegação não é aventura ocasional, mas rotina econômica. Cada viagem transporta mercadorias, informações e alianças. O comércio fenício é altamente diversificado. Madeira, metais, tecidos, objetos artesanais e produtos de luxo circulam entre regiões distantes. A cidade não precisa produzir tudo. Ela organiza trocas, conectando excedentes de um lugar a demandas de outro. Essa flexibilidade permite adaptação rápida a mudanças políticas ou climáticas. Quando uma rota se torna perigosa, outra é explorada. A política acompanha essa lógica. Em vez de confrontos diretos, as cidades fenícias preferem acordos, tributos negociados e neutralidade estratégica. Submeter-se temporariamente a uma potência terrestre pode ser vantajoso se garantir acesso a portos e mercados. A autonomia é preservada não pela força militar direta, mas pela utilidade econômica. Quem depende do comércio fenício pensa duas vezes antes de destruí-lo. Internamente, a administração urbana sustenta essa estratégia. Portos são regulados. Contratos registram parcerias, empréstimos e fretes. A previsibilidade jurídica reduz conflitos e acelera transações. O poder local se legitima pela capacidade de manter o fluxo funcionando, não por controle direto da terra ou da população rural. Esse modelo cria riqueza, mas também tensão constante. A cidade depende do mar e da estabilidade das rotas. Tempestades, pirataria ou guerras regionais afetam imediatamente a economia. Para mitigar riscos, os fenícios espalham sua presença, estabelecendo entrepostos e comunidades em pontos estratégicos. A rede se expande para reduzir vulnerabilidade local. Os fenícios mostram que, na era de bronze tardia, o poder pode ser exercido sem exércitos permanentes ou territórios extensos. Comércio, informação e mobilidade tornam-se armas políticas. Ao transformar navios em instrumentos de governo, essas cidades inauguram uma forma de poder que sobrevive não pela dominação direta, mas pela indispensabilidade dentro das redes que sustentam o mundo interconectado da época. O domínio fenício do comércio marítimo não é fruto apenas de posição geográfica ou vocação cultural, mas de investimento técnico sistemático em construção naval, navegação e gestão de risco. O navio fenício é uma ferramenta econômica refinada, projetada para transportar carga com eficiência, resistir a longas viagens costeiras e operar em portos variados. Cada decisão técnica busca equilibrar custo, capacidade e segurança em um ambiente imprevisível. A construção naval começa com a escolha da madeira. Troncos longos e resistentes são selecionados para quilha e costado. Tábuas são ajustadas com precisão para reduzir infiltração e desgaste. A montagem prioriza robustez sem excesso de peso, permitindo maior capacidade de carga. O resultado é um casco capaz de suportar mares agitados e atracações frequentes, essenciais para rotas comerciais regulares. Velas e remos complementam o sistema. As velas aproveitam ventos predominantes, reduzindo o esforço humano em travessias mais longas. Os remos garantem controle em manobras portuárias e em trechos sem vento. Essa combinação oferece flexibilidade operacional. O navio não depende de uma única condição ambiental para se mover, o que amplia janelas de navegação e reduz tempo ocioso. A navegação fenícia é essencialmente costeira e pragmática. Em vez de travessias diretas em mar aberto sempre que possível, os capitães seguem a linha da costa, utilizando marcos naturais para a orientação. Conhecimento acumulado de correntes, ventos sazonais e pontos de abrigo é transmitido entre gerações. A viagem é planejada como sequência de etapas seguras, não como aposta única de longo alcance. O risco é tratado como variável administrável. Cargas são diversificadas para reduzir perdas totais. Parcerias distribuem custos entre vários investidores. Contratos registram responsabilidades em caso de atraso ou dano. A escrita transforma incerteza em cálculo. Nem toda perda é evitável, mas o sistema é desenhado para que nenhuma perda individual comprometa a rede inteira. Portos desempenham um papel crucial.
Eles oferecem reparo, reabastecimento e troca de informações. Um porto confiável reduz drasticamente o risco percebido da rota. As cidades fenícias investem em manter esses pontos operacionais e seguros, mesmo quando politicamente subordinadas a potências maiores. Proteger o porto é proteger a própria sobrevivência econômica. A tecnologia naval também impõe limites. Navios precisam de manutenção constante. Madeira apodrece, velas se desgastam, cabos rompem. Cada viagem consome recursos antes mesmo de gerar lucro. A margem de erro é pequena. Uma série de tempestades ou conflitos pode tornar uma rota inviável por longos períodos. O sucesso fenício depende de gestão contínua, não de vantagens permanentes. Ao transformar o mar em espaço administrável, os fenícios mostram que a Era de Bronze não é apenas tempo de agricultura e impérios terrestres. Ela é também período de engenharia aplicada ao movimento, ao cálculo e à sobrevivência em redes amplas. O navio fenício não é símbolo romântico de aventura, mas ferramenta precisa em um sistema econômico que prospera ao aceitar risco apenas quando ele pode ser medido, distribuído e, até certo ponto, controlado. A produção da púrpura é um dos pilares mais conhecidos do mundo fenício, não por seu volume, mas por seu valor simbólico e econômico extremo. Diferente de bens de subsistência, a púrpura existe para marcar distinção. Ela é difícil de produzir, cara de transportar e restrita a poucos compradores capazes de pagar seu custo. Essa combinação transforma o produto em instrumento político, capaz de abrir portas, selar alianças e garantir proteção. O processo produtivo é trabalhoso e pouco glamuroso. Moluscos específicos são coletados em grande quantidade nas áreas costeiras. Cada unidade fornece apenas uma pequena porção do pigmento necessário. A extração envolve esmagamento, fermentação controlada e exposição à luz para atingir a cor desejada. O cheiro é forte e persistente. Oficinas ficam afastadas de áreas residenciais, criando zonas industriais claramente delimitadas. Esse trabalho exige coordenação. Coleta, processamento e tingimento precisam ocorrer em sequência precisa. A falha em qualquer etapa compromete o lote inteiro. A administração urbana organiza essa cadeia, garantindo suprimento constante de matéria-prima e mão de obra. Trabalhadores envolvidos raramente consomem o produto final. Eles produzem um bem destinado a elites distantes, reforçando a separação entre quem trabalha e quem usufrui. A púrpura não é apenas mercadoria, ela é mensagem. Tecidos tingidos circulam como presentes diplomáticos, símbolos de status e marcas de autoridade. Governantes que vestem púrpura sinalizam acesso a redes exclusivas e capacidade de mobilizar recursos raros. Ao fornecer esse produto, as cidades fenícias se tornam indispensáveis para a linguagem política do poder. Economicamente, a indústria da púrpura compensa seu baixo volume com margens elevadas. Pequenas quantidades geram grandes retornos, facilitando o transporte marítimo e reduzindo o risco logístico. Esse perfil se encaixa perfeitamente no modelo fenício, baseado em mobilidade e intermediação. A cidade não precisa sustentar grandes estoques. Ela controla conhecimento e acesso. A produção de luxo, porém, cria vulnerabilidades. Dependência de mercados restritos torna a indústria sensível a mudanças políticas. Se elites perdem poder ou alteram preferências, a demanda cai rapidamente. Além disso, a concentração de prestígio em poucos produtos aumenta a exposição a interrupções específicas, como bloqueio de portos ou perda de oficinas. Mesmo assim, a púrpura consolida a reputação fenícia por séculos. Ela demonstra como, na Era de Bronze tardia, valor não está apenas na necessidade, mas na capacidade de criar distinção reconhecida em diferentes culturas. Ao dominar essa indústria, os fenícios convertem trabalho duro e ambiente hostil em influência duradoura dentro das redes que sustentam o poder regional. À medida que o comércio fenício se intensifica e se espalha por rotas cada vez mais longas, a escrita deixa de ser apenas ferramenta administrativa interna e passa a cumprir uma função estratégica: reduzir custo cognitivo
e ampliar participação. Sistemas complexos de escrita, eficientes para grandes arquivos estatais, são pouco práticos para mercadores que precisam registrar rapidamente nomes, quantidades, destinos e obrigações em ambientes variados. A solução encontrada no Levante é a simplificação radical. O alfabeto surge como resposta técnica a esse problema. Em vez de centenas de sinais, um conjunto reduzido de caracteres representa sons. Aprender a escrever torna-se mais rápido. Registrar informações básicas exige menos treinamento. Isso amplia o número de pessoas capazes de ler e escrever o suficiente para fins comerciais. A escrita deixa de ser monopólio de especialistas ligados a templos e palácios e passa a circular entre mercadores, capitães e agentes portuários. Essa mudança altera a dinâmica do comércio. Contratos simples podem ser redigidos e compreendidos por mais participantes. Marcação de carga, identificação de propriedade e registro de acordos tornam-se mais ágeis. A velocidade das transações aumenta. Em um mundo onde tempo em porto custa dinheiro e risco no mar é constante, essa eficiência faz diferença real. A escrita passa a acompanhar o ritmo da rede, não o contrário. A adoção do alfabeto não elimina registros complexos onde eles ainda são necessários. Grandes cidades continuam mantendo arquivos extensos e documentação detalhada. O que muda é a existência de camadas de escrita adequadas a diferentes funções. Para a administração pesada, sistemas antigos persistem. Para o comércio móvel, a simplicidade vence. Essa coexistência mostra a adaptação pragmática, não revolução cultural abstrata. O impacto político é significativo. Ao facilitar registro e comunicação, o alfabeto fortalece redes horizontais entre cidades e parceiros distantes. A informação circula com menos mediação institucional. Mercadores podem negociar diretamente, reduzir dependência de escribas especializados e reagir mais rápido a mudanças de mercado. O poder informacional se distribui, ainda que de forma limitada. Essa simplificação também favorece difusão. Povos que entram em contato com comerciantes fenícios podem adotar o sistema com relativa facilidade, ajustando-o às suas próprias línguas. A escrita torna-se transmissível junto com mercadorias. O alfabeto se espalha não por conquista, mas por utilidade prática. Ele resolve problemas concretos enfrentados por quem vive de trocar e transportar. O caso do alfabeto no Levante demonstra que inovação na Era de Bronze tardia não se limita a metais, navios ou rotas. Ela ocorre também no plano da informação. Ao reduzir a complexidade necessária para registrar o mundo, os fenícios ampliam o alcance do comércio e reforçam sua posição dentro das redes interdependentes que sustentam o período. A escrita aqui não é ornamento cultural, mas ferramenta ajustada à mobilidade, ao risco e à velocidade exigidos pelo mar. A posição fenícia no mundo da Era de Bronze tardia é marcada por uma tensão constante entre autonomia e submissão. Sem territórios extensos, nem exércitos capazes de enfrentar grandes potências terrestres, as cidades fenícias desenvolvem uma política de sobrevivência baseada em diplomacia calculada. Governar para elas significa evitar confrontos diretos e transformar utilidade econômica em escudo político. A diplomacia fenícia opera por acordos pragmáticos, tributos negociados, fornecimento de madeira, navios ou produtos de luxo substituem resistência militar aberta. Ao aceitar pagar para operar, a cidade preserva seus portos, suas rotas e sua população. Essa escolha não é sinal de fraqueza, mas de cálculo. O custo de perder acesso ao mar é maior do que o custo de reconhecer temporariamente uma autoridade superior. A guerra, quando ocorre, é limitada e defensiva. Fortificações protegem portos e armazéns, não vastos territórios. O objetivo é ganhar tempo, não conquistar. Resistir o suficiente para que acordos sejam restabelecidos é mais eficaz do que vitórias improváveis. Em muitos casos, a simples ameaça de interromper fluxos comerciais é suficiente para forçar negociação. As cidades fenícias exploram rivalidades entre potências. Ao negociar com múltiplos centros de poder,
Elas evitam dependência exclusiva. Se uma autoridade pressiona demais, outra pode oferecer melhores termos. Essa flexibilidade exige informação constante e capacidade de adaptação rápida. O comércio fornece ambas. Mercadores trazem notícias junto com mercadorias, permitindo ajustes políticos quase imediatos. Internamente, essa política exige consenso entre elites urbanas. A sobrevivência depende de decisões rápidas e coordenadas. Facções internas que apostam em confronto direto colocam toda a cidade em risco. A pressão externa reforça a disciplina interna, alinhando interesses econômicos e políticos. O poder local se legitima pela capacidade de manter a cidade funcionando em meio a forças maiores. Essa estratégia, porém, cobra preço psicológico e material. Tributos drenam recursos. Submissão simbólica limita a autonomia plena. Ainda assim, para os fenícios, a alternativa é pior. A destruição de um porto significa o fim do modo de vida. Preservar a rede é prioridade absoluta, mesmo que isso implique concessões frequentes. A experiência fenícia mostra que, na Era de Bronze tardia, sobreviver entre impérios exige mais do que força. Exige leitura precisa do ambiente político, uso inteligente de recursos e disposição para negociar constantemente. O poder aqui não se mede pelo território controlado, mas pela capacidade de continuar operando, quando outros entram em colapso. O colapso da Era de Bronze não é um evento único, nem uma invasão isolada, mas uma falha sistêmica, que atinge simultaneamente múltiplas regiões interdependentes. Entre os anos de 1200 e 1150, cidades caem, palácios são abandonados, rotas comerciais se interrompem e sistemas administrativos complexos deixam de funcionar. O que entra em crise não é uma civilização específica, mas a rede que as conecta. A interrupção das rotas de longa distância é central. Sem estanho, a produção de bronze cai. Sem bronze, armas e ferramentas se tornam escassas. Oficinas param. Exércitos perdem eficácia. A quebra de um elo afeta todos os outros. A interdependência que sustentou crescimento e prosperidade transforma-se em vetor de colapso em cascata. Crises climáticas agravam o quadro. Períodos de seca reduzem colheitas, esvaziam armazéns e aumentam competição por recursos. Populações deslocam-se em busca de sustento, pressionando cidades já fragilizadas. A administração, projetada para operar em condições relativamente estáveis, responde mal a choques simultâneos e prolongados. A violência se intensifica. Grupos armados exploram fraquezas regionais. Portos são saqueados. Palácios, símbolos de controle central, tornam-se alvos prioritários. A destruição desses centros elimina não apenas edifícios, mas arquivos, estoques e coordenação. Sem registro e redistribuição, a cidade perde sua razão de existir como entidade complexa. O colapso não ocorre de forma uniforme. Algumas regiões sofrem mais rapidamente, outras se adaptam parcialmente. Em todos os casos, há uma simplificação forçada. A escrita se torna rara, a especialização diminui. Comunidades menores e mais autossuficientes substituem redes amplas e frágeis. A escala do poder encolhe. Esse período demonstra o custo oculto da eficiência extrema. Sistemas otimizados para maximizar fluxo e crescimento sacrificam redundância. Quando múltiplos choques ocorrem ao mesmo tempo, não há amortecedores suficientes. O resultado é ruptura abrupta, não ajuste gradual. O colapso da Era de Bronze não apaga conhecimentos nem populações, mas redefine limites. Ele encerra um ciclo de interdependência intensa e prepara o terreno para novas formas de organização menos integradas, mais locais e, por um tempo, mais resilientes à escassez. Mesmo após a quebra das grandes redes da Era de Bronze, o mundo não retorna ao vazio. O que permanece são as soluções testadas, prontas para reaparecer quando as condições permitem. A escrita, embora menos usada, não desaparece. A contabilidade básica sobrevive em contextos locais. Técnicas de irrigação, navegação e construção continuam a ser transmitidas, ainda que em escala reduzida. Cidades menores mantêm hábitos administrativos essenciais. Registrar dívidas simples,
marcar propriedades e organizar trabalho coletivo permanece útil. A diferença está na escala. Sem redes amplas para sustentar especialização extrema, a administração se adapta a comunidades mais compactas e menos hierarquizadas. O comércio não some, mas se regionaliza. Rotas longas dão lugar a circuitos curtos. Produtos de luxo raros desaparecem temporariamente. A prioridade passa a ser sobrevivência, não distinção. Essa retração reduz vulnerabilidade, mas também limita inovação e crescimento. Culturalmente, memórias do passado persistem. Mitos, listas e tradições preservam a ideia de um mundo mais conectado. Essas lembranças funcionam como reservatório de possibilidades. Quando condições políticas, climáticas e técnicas melhoram, antigas soluções podem ser reativadas e ampliadas. A herança da Era de Bronze não está em impérios duradouros, mas em métodos. Controlar água, registrar transações, coordenar trabalho e negociar à distância são capacidades que não se perdem completamente. Elas aguardam um contexto favorável para ressurgir em novas formas. A história das grandes civilizações da Era de Bronze não é narrativa de progresso linear nem de decadência inevitável. Ela é estudo de sistemas complexos, construídos para explorar recursos escassos, organizar trabalho em grande escala e conectar regiões distantes. Sumérios, acádios, babilônios, minoicos e fenícios enfrentam o mesmo desafio fundamental e oferecem respostas distintas, moldadas por ambiente, posição e escolha administrativa. A evidência arqueológica e textual mostra que prosperidade e fragilidade caminham juntas. Quanto maior a integração, maior a capacidade produtiva. Quanto maior a integração, maior a vulnerabilidade a choques combinados. O colapso não invalida as conquistas. Ele revela seus limites. O legado concreto dessas civilizações está em técnicas operacionais, escrita para controle, comércio para intermediação, administração para coordenação e diplomacia para sobrevivência. Essas ferramentas atravessam colapsos, reaparecem em novos contextos e continuam moldando sociedades muito depois do fim da Era de Bronze. Ao observar esse percurso, fica claro que o poder antigo não se define apenas por força ou território, mas pela capacidade de manter fluxos funcionando sem um mundo incerto. Quando essa capacidade se perde, impérios caem. Quando ela é reconstruída, a história recomeça sob novas formas, carregando consigo as lições duramente aprendidas no primeiro grande mundo interconectado da humanidade. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.